Olá, José Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Amanda Lavez, boa noite para você, para Elaine, Robson, Estênio. Boa noite, Leopoldina, seja muito bem-vinda. Olá, Edna Bueno, boa noite também para você, seja bem-vinda. Adriana Dantas, boa noite. Edivaldo Dantas, também Andréia, sejam bem-vindas. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Muita paz aí no lar. Iraci, boa noite. Boa noite, Michele e Gabriel Rossato. Daniele Diamantino, boa noite. Sr. Antônio Pazotto e Isabel, boa noite também para vocês, os nossos companheiros de São José do Rio Preto. Olá, Gabriel. Eveline, boa noite para você, para Roberta, e os parabéns para a Gabi pela formatura. Olá, Célia, boa noite, seja muito bem-vinda. Sr. Luiz Alberto, boa noite. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Com certeza, né, Eveline? É sempre uma vitória, uma conquista assim de algum ente querido nosso, é uma vitória que realmente não pode passar despercebido e a gente se emociona assim, claro. Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Valdete. Olá, Lídia, boa noite. Célio Melo, Leida Alves também, boa noite para vocês. Rosilene, Diego e Osmani, boa noite. Cláudio Nori e Eliane, boa noite também para vocês. Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Ei, Valdete e as figurinhas. Se preocupa não, sempre tem essas... Quando a gente vai digitar, né? Sempre tem aí os nossos erros. Graças a Deus estamos bem. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos esses nossos momentos de reflexão, que são sempre muito bons e importantes. Maria das Graças, boa noite, seja muito bem-vinda. Meus queridos companheiros, convido então a todos vocês agora nesse instante a deixar a sua mente aí vazia por alguns instantes, breves, mas importantes momentos, para que a gente se conecte com o nosso Mestre amado e querido Jesus, com essa espiritualidade maravilhosa, com o nosso anjo de guarda, e principalmente que a gente se conecte conosco mesmos. Somos de essência espiritual e estamos habitando um corpo físico. E quando nós estamos nessa conexão íntima com a nossa própria essência, já que fomos criados à imagem e semelhança do Criador, automaticamente estaremos também conectados a Ele. E é importante, nestes momentos, assim como em vários outros da nossa existência, da nossa vida, mantermos essa consciência do que nós somos efetivamente, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Porque o grande objetivo de cada um, de cada ser, é encontrar a felicidade
E nós estamos aos poucos percebendo que existe apenas um único caminho para sermos felizes. E que nós consigamos, através dessas nossas reuniões, desses momentos de reflexão, desta partilha, sim, de energias, de vibrações, de carinho, de amizade, conseguimos nos fortalecer e entender o verdadeiro sentido da vida. Somente quando compreendemos este sentido é que nós vivemos. E também, é claro, é que nós conseguiremos buscar essa felicidade. Não há dor, não há sofrimento, não há obstáculo que nos impeça de sermos felizes quando compreendemos o verdadeiro significado da nossa existência e da nossa vida. Que consigamos, pois, nesses instantes, buscar mais informações para atingirmos este objetivo. É o que nós pedimos, Mestre amado e querido Jesus, espiritualidade aqui presente, para que todos nós juntos, encarnados e desencarnados, consigamos atingir este objetivo. E automaticamente desejamos muita paz a todos vocês que estão aqui compartilhando conosco. Paz para o lar de cada um de vocês. Que a luz do Cristo possa envolver cada um de vocês, seus familiares, seus amigos, as pessoas que lhes pediram orações e aqueles que ainda se reconhecem como inimigos, para que todos estejam envolvidos neste amor e juntos caminhemos para o Senhor. Que assim seja. Que bom, graças a Deus, a Jesus e a todos vocês. Boa noite, Filomena. Boa noite também, Leda, Lovato. Aqui também já choveu um pouquinho, viu, Filomena? Agora deu uma tréguazinha. Jossanã, boa noite. Boa noite também, Selma, Edinho, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Sim, que a paz reine no planeta todo. Ercília Machado, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Marina Pereira. Boa noite também que para as pessoas que vão assistir depois, Dona Neuza, Lodinha, Camilo, Eduarda, a Rosa Alves, a Adélia e muitas outras pessoas, o Marcos, a Maria Geralda, muitas outras pessoas que vão assistir depois. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Sr. Antônio Onofre, boa noite também, Luísa Nalim. E vamos nós com as nossas reflexões da noite de hoje, no nosso livro Céu e Inferno. Isolina, boa noite, seja bem-vinda. Marina Werneck também, boa noite para vocês. Vamos continuar as nossas reflexões. Gustavo Duarte, olá, sobre o livro Céu e Inferno. E como eu disse, nós estamos nas 3 últimas histórias, né? Rosilda, seja bem-vinda, como sempre. Ronaldo Farc, boa noite também. Nas 3 últimas histórias, tá? Lógico, se der tempo a gente vai trabalhar as 3, se não, fica para a próxima oportunidade. Mas são 3 histórias um pouco mais simples, principalmente, gente, diante de tudo aquilo que nós já vimos e que nós já estudamos até aqui. Eu digo mais simples por quê? Porque as informações que eles, ou que Kardec deixou codificada, são informações praticamente que nós já repetimos em diversos tópicos. E inclusive hoje nós vamos reforçar aquilo que nós vimos ontem, né, Leni? Boa noite também, Marcileia, Guilherme, Luciano. Nós vamos reforçar um pouco daquilo que nós vimos ontem sobre os escândalos. Ora, essa primeira personagem, essa primeira história que Kardec nos traz é exatamente de Françoise Vernes. Françoise, ela era cega de nascença. Vocês imaginem, gente, uma pessoa que nasce cega. Boa noite, Helena Coelho, boa noite, Maria Souza. E desencarnou com 45 anos de idade, ou seja, não chegou no corpo material a ver, a enxergar
a identificar com os olhos da carne o mundo maravilhoso em que nós vivemos. Então, ela, cega de nascença, era uma alma, ou podemos dizer que era um espírito naquela existência iluminado. Kardec vai trazer aqui que ela ensinava, para vocês terem uma ideia, catecismo para as crianças. O que seria um catecismo? Gente, o catecismo era exatamente aquelas lições que nós aprendemos nos aspectos ou dentro da doutrina ou dentro da religião de cada um. Nós aprendemos algumas questões que podemos chamar de básicas. E o catecismo nada mais é do que você aprender essas questões básicas e também as pessoas que ensinavam essas questões básicas para os outros. A nossa personagem, ela era cega, mas ela tinha aprendido o catecismo e ela ensinava para as crianças pobres, principalmente preparando-as para a primeira comunhão. Claro que quem já passou pelo catolicismo sabe daquilo que eu estou dizendo. Aqueles que não passaram, eu posso aqui rapidamente explicar. É que existe, dentro desses rituais da própria Igreja Católica, e sobretudo aquilo que eles chamam de os sacramentos, são determinados rituais que são cumpridos ou que precisam ser cumpridos pelos fiéis ou pelos católicos. E um deles é exatamente essa questão da comunhão. A comunhão nada mais é do que aquelas pessoas que, depois de atingir um certo nível de conhecimento, um certo nível de maturidade, elas podem lá durante a missa receber a comunhão. E a comunhão é algo bem interessante, os católicos sabem disso, né? É o milagre da transubstanciação que acontece. Eu não vou entrar muito nesses detalhes para a gente não esticar, mas só para explicar para vocês. E isso, para aquelas pessoas, ou para os adeptos, para os fiéis do catolicismo, a primeira comunhão é algo importantíssimo, super interessante. Então, o nosso personagem de hoje, né, Leiva, fazia exatamente isso. Ensinava o catecismo e preparava essas crianças para a primeira comunhão, que era realmente, principalmente naquela época, o máximo. Assim como hoje acontece também para aqueles que são adeptos do catolicismo. Eu quero fazer a primeira comunhão, é o ponto principal. E isso deixava as crianças felizes. E o nosso personagem tinha exatamente essa tarefa, né? Salete, Márcio e Gustavo, sejam bem-vindos. Também Shirley, Cidinha, Patrícia, Renata Cristiane, Maria Helena Porfílio, sejam todos bem-vindos. Adair, boa noite. Então, ela fazia isso. Mesmo em determinados momentos, e ali aconteceu muito com ela, o catecismo chegou a mudar. Chegaram a mudar algumas lições, algumas questões, mas para ela não houve dificuldade nenhuma. Ela continuou ensinando mesmo com todas as mudanças. Logo, logo, ela já vai explicar mais ou menos o porquê e como que aconteceu isso, né? Sim, o Wagner está colocando aqui, a primeira Eucaristia, depois você passou primeiro pelo batismo, pela confirmação ou crisma, né? Depois vem a primeira Eucaristia, então tem esses detalhes aí dos sacramentos da Igreja Católica. Bom, um episódio interessante que exatamente envolveu a nossa personagem, lembro, ela era cega de nascença. Marinha, boa noite. É que ela tinha saído e foi passear com uma tia sua, e quando elas estavam voltando, quando elas estavam retornando, elas tinham que passar, e já estava no meio da noite, por uma floresta que era cheio de obstáculos. Obstáculos, alguns deles inclusive escorregadios. Para vocês terem uma ideia, escorregadios. E ela ali cega à noite com a sua tia. A sua tia veio, inclusive, chegou a falar: olha, me dá a mão aqui para eu te conduzir, porque está escuro e você já não enxerga. Ela virou para a tia e falou assim: não, se preocupa comigo não, tia. Aliás, vamos fazer o contrário, eu não corro risco nenhum de cair. Eu vou te guiar, porque existe uma luz que eu tenho aqui nos ombros que me guia. Então pode deixar que eu te conduzo. Veja, uma pessoa cega
conduzindo uma pessoa que enxergava. E assim foi. Ela pegou, conduziu a tia, passaram pela floresta, passaram por este lugar ermo e escorregadio, cheio de obstáculos, e chegaram sem sofrer nenhum tipo de incidente. É claro, gente, isso chama a atenção, e chamou a atenção de Kardec. Tanto é que, assim que ela desencarnou, isso aconteceu por volta de 1855, em 1865, Kardec a evoca. Maria das Dores, boa noite, seja bem-vinda. Kardec a evoca, tá? E a primeira pergunta que ele fez: peraí, você poderia nos dizer que luz é essa que tinha sobre os seus ombros? Aí ela virou assim: o quê? Vocês que estão aqui, conversam e lidam com os espíritos, vocês estão me fazendo uma pergunta dessa? Olha para vocês verem, ela falando: mas eu estou estranhando, por que vocês estão perguntando isso? E ela responde: olha, era exatamente o meu anjo da guarda que me guiava. E aí Kardec fala: não, a gente também tinha esta ideia, só que a gente queria uma confirmação sua. Mas naquela época, você já sabia que ele era o seu anjo da guarda? Aí ela vai falar: não, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, mas eu tinha uma fé e uma confiança em Deus. Aliás, eu orava sempre para Deus, para que Ele se apiedasse de mim, exatamente porque eu era cega. Então, eu confiava e essa luz sempre me guiava. Agora eu sei que era o meu anjo da guarda, mas realmente naquela época eu não sabia. Boa noite, Luísa Silva, seja bem-vinda. Boa noite também para Leone, né? Que espero que estejam todos bem. Bem, então ela tinha este guia, que para ela era só uma luz. Mas, dada as circunstâncias que ela levava à sua própria vida, ela desenvolveu essa habilidade e tinha este mérito. E ela vai explicar: olha, eu tinha essa dificuldade, mas eu rezava e pedia a Deus. Aliás, aí vejam, gente, aquilo que eu vou abrir no parênteses aqui, aquilo que nós vimos ontem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os escândalos. Ela vai dizer assim para Kardec: olha, aqueles que pecam pelos olhos também devem ser punidos. Jesus não chegou a dizer isso para Pedro? Vocês se lembram? Naquele momento que estavam ali no Getsemane, que eles queriam prender Jesus, Pedro pega a espada e fere a orelha de um dos... O que Jesus diz? Pedro, guarda a tua espada. Aquele que fere pela espada é ferido. Veja, algumas informações para nós sobre a lei de causa e efeito. E aqui esse espírito vai dizer para Kardec: olha, aqueles que pecam pelos olhos, também pelos olhos precisam ser punidos. E assim acontece com todas as faculdades. E o que nós vimos ontem no escândalo? Se a sua mão for motivo de escândalo, é preferível você entrar para a vida. Que vida? Para a vida física, sem as suas mãos, para que você possa trabalhar nesse processo de reparação através da própria expiação. Então, se ela mesma disse: olha, eu tive essa dificuldade, eu pequei, ou eu tropecei. Lembra o conceito de escândalo? Tropeço. Eu tropecei pelos olhos. Então, pelos olhos eu fui punida por mim mesma, para que eu pudesse aí sim enxergar a luz. Olha que coisa realmente fantástica e interessante, né? Só que ela falou: olha, isso acontece, mas apenas aqueles que conseguem passar pela prova com humildade vão atingir o êxito, ou vão conseguir conquistar todas essas vitórias, todos esses louros, de uma forma muito simples. Porque nós estamos, segundo ela, exatamente numa penitenciária humana. E no meio de uma penitenciária humana, sabendo que você tem que cumprir uma pena, se você tiver
essa humildade, se você tiver resignação, se você tiver submissão à vontade de Deus, vai ficar muito mais fácil e muito mais suave a sua prova. Ela informa também, e aí vem, né, a questão da outra pergunta que Kardec fez sobre esse estudo das crianças, como que ela conseguia, mesmo com a mudança e alteração do catecismo, como é que ela conseguiu desenvolver esse trabalho? E aí ela fala, né, Aninha, Adriano Borges, boa noite, sejam bem-vindos. Aí ela vai dizer o seguinte: olha, a minha confiança em Deus era muito grande. E quando nós estamos privados de alguma função ou do funcionamento de algum órgão físico, de algum sentido, tá? Quando nós estamos privados de alguns sentidos, nós temos as outras faculdades, ou nós temos a oportunidade de avançarmos mais em outras faculdades, né? Celeida, boa noite, seja bem-vinda, também para a Dona Luzia, para a Luísa. Nós temos essa facilidade de duplicar a nossa capacidade em outros sentidos. E a gente já percebeu isso, né? Nós sabemos, a ciência já estudou isso. Pessoas que têm dificuldades na visão, elas conseguem, por exemplo, na audição, desenvolver uma capacidade fantástica. Ouvem muito mais do que as outras pessoas. Então, ela falou, olha, então, eu, como era cega, tinha como duplicar a minha faculdade em outros sentidos. E é claro, contei com a providência divina, porque essa foi uma tarefa, uma missão que eu tinha que cumprir. E, inclusive, disse ela, porque em existências anteriores eu servi como mau exemplo para as crianças, e agora eu tinha que fazer o correto. Márcio Mitleton, boa noite também então para você, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Elaine, boa noite também. Então vejam, ela tinha essa facilidade nas outras e ela tinha como tarefa, porque numa existência anterior ela serviu de mau exemplo para as crianças e agora ela estava encaminhando as crianças. Vejam, precisou de vir cega e para seguir esse caminho e essa tarefa. Olha que interessante e como que nós vamos aos poucos entendendo como que as coisas funcionam. E ela disse também, Kardec, sabe o que é? É o seguinte, quando a gente tem essas dificuldades, a gente vai percebendo e observando melhor outras coisas. E, inclusive, a nossa memória, como diz ela, é como se fosse um armário. E aí a gente vai colocando, né? Aí eu gosto de usar as expressões de Augusto Cury, janelas de memória. Nós vamos colocando e arquivando nas nossas janelas de memória todas as informações. E aí depois é só as utilizar. Isso, gente, todos nós possuímos, mas infelizmente nós não utilizamos. Nós temos essa dificuldade de utilizar toda a nossa capacidade, toda a nossa potencialidade. Quando os especialistas dizem que o ser humano, em média, utiliza não mais do que 5% da nossa capacidade, está aí. Nós precisamos aprender a acessar esses armários, essas gavetas ou essas janelas de memória para a gente desenvolver determinadas funcionalidades para nós atingirmos a nossa missão, a nossa tarefa, o nosso objetivo. Tá? Então, isso foi um espírito que, cego numa existência, precisou vir exatamente para nos ensinar. E ela falou, olha, tomem muito cuidado com o orgulho. Não deixe o orgulho o cegar. Por isso que eu disse, quando você consegue passar pela prova com humildade, você consegue vencer. Quando vem orgulho, aí as coisas ficam mais difíceis e mais complicadas. E aí Kardec, percebendo, né, através da própria linguagem dela e sobretudo o que ela representou na última existência, Kardec falou, olha, pelo que eu pude perceber na sua última encarnação, você já é um espírito adiantado. E eu pude perceber mais ainda pela sua linguagem que você também é intelectualmente mais avançada. E ela falou, olha,
muito ainda tenho que adquirir. Mas, principalmente, vocês aí na terra, olhem para as pessoas e enxerguem espíritos. Por quê? Porque tem muitos seres que são reconhecidamente ignorantes aí no planeta, mas é por conta da necessidade da expiação. São ignorantes no planeta e quando chegarem no mundo dos espíritos, eles demonstrarão toda a sua capacidade. Ou seja, não menosprezem ninguém, Roseli Salvador, boa noite, que vocês encontrarem aí na terra. Não menosprezem ninguém. Por quê? Porque a expiação pode proporcionar ao espírito, como a gente viu, como nós estamos estudando no livro dos Espíritos, a reencarnação dos idiotas, dos loucos, lembram? Pois é. Seres extremamente inteligentes que não souberam ou que abusaram da sua inteligência, e aí vem com o organismo físico proporcionando esta prisão e a impossibilidade de utilização da inteligência. Então, essa lição dela aqui é fantástica. Agora, e ela fala o contrário. Cuidado também, porque tem determinadas pessoas que se lisonjeiam daquilo que elas conhecem, daquilo que elas sabem, dos cursos, dos títulos que elas possuem, e muitas das vezes não passam de seres hipócritas. Também, né, que nós estamos estudando, sobretudo na quarta-feira, na Gênese, nós estamos estudando os escribas e fariseus, a maldição dos escribas, dos fariseus hipócritas, né? O sermão dos ais. Então, aqui ela fala exatamente, gente, está vendo a coerência de todas essas obras da codificação e como elas também se completam? Aqui, principalmente, nós temos exemplos. Ela vai, inclusive, fechar aqui a sua comunicação dizendo o seguinte, olha, sejam humildes como Cristo foi. Carregue a sua cruz, a fim de que você suba ao reino dos céus. Olá, Lucélia, boa noite, seja bem-vinda. Então, é uma experiência interessante. Vejam, o espírito cego não se revoltou, muito pelo contrário. Ela tinha, podemos dizer, consciência da sua tarefa, consciência da sua missão. Que nós possamos utilizar esses exemplos. Agora vejam, tem uma próxima história que é do espírito de Anna Bitter. Anna Bitter era exatamente uma criança, uma adolescente. O problema maior desta adolescente não era ela em si, mas o problema maior era exatamente o seu pai. Bom, deixa eu só ver o que o Wagner colocou aqui pra gente. Wagner tá falando aqui, né, da questão do esquecimento do passado. Nós vamos entrar nessa parte do livro dos Espíritos, Wagner, que vai exatamente falar isso, né? Então, talvez para uns poderia falar assim, seria bom, mas os riscos seriam bem maiores, as dificuldades seriam bem maiores do que os benefícios da lembrança do passado, tá? Quando a gente está assim, estudando, né, Wagner, assim, as pessoas ficam, opa, beleza, se eu soubesse, então eu faria. Mas será que se nós soubéssemos, nós estaríamos, por exemplo, aqui hoje compartilhando disso? Quando nós buscamos aí buscamos a consolação porque graças à providência divina a gente não sabe, não lembra. Porque nós poderíamos carregar culpa, poderíamos carregar remorso, teríamos dificuldade nos relacionamentos, mas vamos deixar isso para as reuniões de quinta-feira que a gente vai entrar exatamente disso. Eu sei que você colocou, inclusive você também pôs, né? Que Deus sabe o que faz. Perfeito. Mas eu sei que muita gente pensa também dessa forma, que se nós soubéssemos, talvez seria mais simples, né? Eu só estou fazendo um comentário em cima do que você colocou. Concordo plenamente que você colocou aqui. É isso mesmo. Nós temos que aprender a trabalhar sem essas lembranças. É a oportunidade do recomeço. Lembra quando a gente estudou ali a questão da infância?
e na infância nós temos essa inocência. Pois é a partir dessa inocência que nós temos a oportunidade de também reiniciarmos a tarefa, tá? Continuemos então. O que acontece? Esse espírito Anabita, Kardec, inclusive, ele já vai começar falando para nós sobre essa dificuldade, gente, né? Serena Alves, boa noite. Sobre essa dificuldade. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui são pais, mães, avós, e a gente sabe que uma das coisas que mais nos faz sofrer é quando um desses nossos entes queridos estão também em sofrimento. E Ana Bita era uma criança, uma adolescente que tinha uma doença e ela estava sofrendo muito. Só que o sofrimento dela, como a gente vai ver daqui a pouco, a comunicação que ela trouxe, o sofrimento dela não atingia tanto. Por quê? Porque ela já estava no fim das suas expiações. Não vou falar que ela estava no fim da sua evolução, não, das suas expiações. Ela tinha um restinho, como ela coloca na mensagem, para poder quitar. A aprovação maior era exatamente para o seu pai. É o que a gente está falando. A família sofre muito com os problemas, sobretudo os problemas de saúde dos filhos. Muitas das vezes nós pedimos até, para Deus no momento da dor, transfira para mim a dor desse meu filho, dessa criança, diz, né, Silmara? Às vezes a gente faz isso, até inconscientemente. Nesse caso específico, vejam, naquela época, com todas as dificuldades, a família tinha dinheiro, tinha condições financeiras, mas não conseguiu aliviar e curar a doença da filha. Então isso era doloroso, até mesmo porque você vê todo o dinheiro na sua mão e esse dinheiro não é capaz de fazer nada, não pode te ajudar em nada. Então o pai dessa criança, infelizmente, era aquele que mais sofria com aquela situação. E nisso, um amigo da família, vendo tudo aquilo acontecer, ele pediu, juntamente com Kardec e a equipe ali da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um esclarecimento. Olá, Marcelo José, boa noite, seja bem-vindo. Um esclarecimento para aquela situação. Eles queriam entender tudo aquilo. E aí, o guia, o protetor já chegou e falou, olha, beleza, eu sei que vocês querem, que vocês não estão sendo levados e conduzidos pela curiosidade, então, eu sei, o ensinamento é interessante, vai ajudar e por isso nós vamos aqui, vou trazer alguns esclarecimentos para vocês. A primeira coisa que eu tenho que falar e que vocês jamais se esqueçam, não existe castigo sem causa. Não existe castigo sem causa. Se nós hoje estamos passando e sofrendo alguma coisa, é porque houve uma causa. E quando nós, Wagner, em cima exatamente disso que você colocou aqui, muito bem, e que a gente vai estudar depois de uma forma mais detalhada no Livro dos Espíritos, o nosso próprio passado, ele está repleto de erros, repleto de equívocos. Por isso, o risco em sabermos o que aconteceu no passado. Repleto de erros, repleto de equívocos. Mas esses erros e esses equívocos estão gerando em nós hoje essa necessidade de reparação. Tá? E o que acontece? Aquela criança que estava com todo este, entre aspas, sofrimento, por que entre aspas? A gente vai ver depois, eu acho que não vai dar para ver hoje, mas na próxima enquanto a gente fala sobre ele. A comunicação dela, ela vai responder, porque ela não chegava a sofrer tanto, mas o pai dela estava sofrendo. E num determinado momento, o pai chegou a pedir de coração a Deus
essa ajuda, este auxílio. Só que, gente, logo quando ele pediu, a espiritualidade ainda fala, né? Esse guia protetor ainda fala. Deus resolveu suspender a sentença dessa criança. Só que não demorou muito, esse pai já se revoltou novamente. Ora, você pede e de repente você revolta. Você revolta por quê? Porque você não foi atendido do jeito que você queria? Então houve inclusive uma suspensão na sentença de morte da filha, mas ele se revoltou. E essa revolta, infelizmente, é o que mais nos faz sofrer. Infelizmente. Até a Cília pergunta aqui, né, se todos os erros do passado podem ser reparados na infância. Ô Cília, tem uns que nós não vamos conseguir reparar na infância, por quê? Porque vai haver a necessidade da nossa maturidade para a gente extrair deste, entre aspas, sofrimento, o próprio arrependimento. Tá? Então, a criança sim, ela tem oportunidade nessa fase de experimentar muita coisa, mas vai haver a necessidade da maturidade para que o arrependimento seja sincero e eficaz. E a gente sabe que nem sempre a criança tem essa condição de identificar, sobretudo, o arrependimento, tá? Então, não é só não. A infância, sim, você tem aquela oportunidade, principalmente você pode ter méritos, porque nessa fase é mais difícil você se revoltar. Imagina uma criança, a inocência da criança acaba não deixando haver revoltas. Tá? Sim, pode haver equívocos ou você acabar se desviando do caminho, sobretudo se você não tiver exemplos corretos e adequados. Mas a maturidade, ela se conquista com um pouco mais de conhecimento e principalmente, né, dessa necessidade de se buscar a evolução moral. Então, nem todos. Alguns nós vamos sim, se tivermos talvez mais mérito, vamos passar pela infância e aí depois a gente acaba consertando ou acertando as coisas, ok? Bom, só para a gente finalizar aqui, nessa comunicação deste espírito, ele já fala isso porque sempre que tinha um motivo, tá? Porém, o que estava mais complicando ali era exatamente a revolta do pai e ele pediu, vou pedir para vocês, inclusive esse é um dos motivos pelos quais foi concedida a vocês essa comunicação. Rezem por essa criança. Por quê? Porque vocês imaginam um espírito que está justamente nessa fase e que não detém os conhecimentos necessários. Ele, o espírito, ou a Ana Bitter, vai ter dificuldades no desligamento. Então essa comunicação é para que vocês possam ajudá-la nesse processo de desprendimento. As suas orações e as suas preces serão de extrema importância, serão, diria, inclusive fundamentais para ajudá-la. E foi, tanto é que ela vai falar lá na sua comunicação e que nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, quando formos falar do livro Céu e o Inferno. E aí, no nosso próximo encontro, a gente praticamente já vamos fechar esse livro e vamos ficar só com os outros 4, né? Até nós encerrarmos essa nossa série de estudos. E como eu já havia dito, só para relembrá-los, a partir de semana que vem, a gente vai fazer aí uma pausa, um descanso, como nós fizemos no ano passado, né? Esse período de festas, Natal, Ano Novo, e a gente retorna no ano que vem. Essa semana estamos aqui normalmente, tá? E aí a gente vai falando e avisando, principalmente na sexta-feira, quando que a gente vai retornar. Mais uma vez agradeço a todos vocês o carinho, a participação. Vamos dar sequência e que esses exemplos nos auxiliem cada vez mais a entendermos o que está acontecendo conosco e na nossa vida. Este é o principal objetivo. E tenham certeza que a gratidão é sempre e será nossa pela oportunidade que vocês estão nos concedendo. Muita paz, uma excelente noite e até o nosso próximo